minutos de caminhada no shopping center para percebermos como os alto-falantes, microfones e telefones estão por todos os lados. A comunicação a longas distâncias e a ampliação dos sons em alto-falantes estão tão incorporadas ao nosso dia a dia que nem causam mais espanto ou admiração. Mas nem todo mundo conhece um dos princípios da física presente nessas tecnologias, o princípio do eletromagnetismo. Os ímãs naturais são minérios com um campo magnético capaz de atrair os ferros e outros metais. Mas também existem os ímãs artificiais. Uma experiência simples revela o eletromagnetismo ao redor de um fio ligado a uma pilha comum. Repare que o fio não encosta na bússola, mas o campo magnético criado pela corrente elétrica faz os ponteiros se movimentarem. Um segredo para aumentar a intensidade do campo eletromagnético é dar várias voltas no fio por onde passa a corrente elétrica, formando o que em física é chamado de espiras. Estas espiras, presas ao metal, se transformam em eletroímãs, que são usados, por exemplo, em guindastes para erguer as sucatas de um ferro velho. Este brinquedo é a miniatura de um guindaste. Repare como o prego envolvido por um fio por onde passa uma corrente elétrica se transforma em um ímã capaz de atrair metais. Vai criar um campo magnético muito intenso e isso vai ser um eletroímã. Então, o que é um eletroímã? É um ímã muito intenso, só que ele foi fabricado a partir da corrente elétrica. Por quê? Porque a corrente elétrica, eu posso fazer a corrente elétrica mais forte e posso fazer uma corrente elétrica mais fraca. Então, se eu botar uma corrente elétrica mais forte, então eu consigo um campo magnético mais forte. Se eu botar uma corrente elétrica menor, o campo magnético fica mais fraco. Então, a ideia do eletroímã é, eu posso colocar uma corrente elétrica alta o suficiente para criar um campo magnético capaz de levantar um carro. Os alto-falantes, microfones e telefones têm dentro deles uma espira por onde passa uma corrente elétrica. Eles também têm um ímã natural, que pode repelir ou atrair o campo magnético que existe ao redor da espira. Repare neste alto-falante. Primeiro, no fio ligado à pilha, passa uma corrente num sentido que faz a espira ser atraída pelo ímã. Depois, ao mudarmos o sentido da corrente elétrica, a espira dentro do alto-falante é repelida pelo ímã. É esta oscilação de movimento da espira, para cima e para baixo, que forma o som que ouvimos pelos fones e alto-falantes. No telefone, você tem o mesmo princípio. Você tem o alto-falante, digamos assim, e o microfone. No microfone, eu tenho uma espira, onde eu vou falar e essa espira vai se movimentar. O ímã está fixo, ou seja, o movimento relativo entre a espira e o ímã cria a corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ser decodificada no microfone. Lá no alto-falante, o processo é inverso. A corrente elétrica que passa na bobina, ela é que vai fazer com que ela se atraia, a bobina seja atraída ou repelida pelo ímã que está fixo.